Inteligência humana, gente, sem a sabedoria de Deus pode se tornar a maior tragédia, a maior desgraça. A palavra de Deus é vida e é morte. Quem é nascido de Deus, quem é filho de Deus, não teme a inveja, a macumba, o olho grande, o diabo. Por quê? Porque é Deus quem nos guarda. Olá, meus amores, estamos de volta para gravar mais um vídeo aqui no nosso canal Fundamento, e no vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo do Apocalipse. Estamos aí numa nova playlist, a playlist das 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, que hoje é a Turquia moderna. Nós vimos aí nos últimos vídeos as primeiras cartas à igreja de Éfeso, aquela igreja que perdeu o primeiro amor, e nós vimos também a igreja de Esmirna, a igreja perseguida, a igreja que sofreu muitas tribulações, mas que Jesus disse para elas: não temam. Jesus honrou elas, honrou a igreja de Esmirna. E hoje nós vamos dar continuidade à terceira igreja, a igreja de Pérgamo. E, meus amores, é muito importante a gente entender e sempre lembrar que estas cartas a estas igrejas, ainda que tenha sido o apóstolo João que escreveu, o último apóstolo vivo de Jesus, não podemos esquecer que este foi o último recado de Jesus para as igrejas neste mundo. Para aquelas 7 igrejas da época de João, mas que hoje representam todas as igrejas bíblicas espalhadas pelo mundo todo. Todos os ensinamentos, todas as exortações, todos os pedidos de arrependimento, exortações de arrependimento para essas igrejas se aplicam a nós hoje como igrejas de Cristo. E lembrando, assim como no Antigo Testamento o último profeta foi Malaquias, Deus mandou o último recado para o povo de Israel, para Malaquias. Agora aqui em Apocalipse, a carta às 7 igrejas é o último recado de Jesus para a gente, para as igrejas. Tá bom, meus amores? Antes do arrebatamento da igreja, antes da grande tribulação iniciar neste mundo, é preciso que haja um arrependimento. Por quê? Porque a gente sempre tem que lembrar que nós vivemos num mundo que jaz no maligno, um mundo de pecado, e ainda vivemos dentro de um corpo de pecado. Ainda que regenerados, ainda que filhos de Deus, temos muitas falhas, muitos defeitos, pecamos. E a prova disso é estas igrejas, e a prova disso é que Jesus chama essas igrejas ao arrependimento. E isso se aplica a gente hoje. Tá bom, meus amores? Então, vamos dar início ao estudo. Antes de começar, eu já te peço, como sempre, a única coisa que o nosso canal pede para vocês é que vocês nos ajudem a compartilhar essa mensagem. Como? Como, Aline, a gente pode ajudar a difundir, a espalhar a pregação do verdadeiro evangelho? Simples. Aí, nesse botãozinho que diz aí, inscrevam-se. Te inscreve, se tu não é inscrito, é simpatizante do canal, não custa nada para ti. Te inscreve, deixa o teu like, é muito importante ter o teu like, a tua inscrição e o teu compartilhamento, tá bom? Aí onde diz compartilhar, clique em cima, copia o link e envia no teu WhatsApp, no teu grupo de amigos, Facebook, enfim, compartilha, porque assim o evangelho vai ser difundido, espalhado, e assim essa mensagem chega a outras pessoas, a mensagem da salvação, tá bom, meus amores? É a única coisa que a gente pede para vocês aqui, tá certo? E que Deus abençoe todos aqueles que já são inscritos, que já nos ajudam, e todos aqueles que vão fazer parte do nosso grupo também daqui para frente, tá certo? Então vamos lá, meus amores, abre a tua Bíblia aí comigo no livro de Apocalipse, capítulo 2, e nós vamos então hoje ler a carta à igreja de Pérgamo, a terceira igreja. Meus amores, sempre lembrando, é bom sempre falar que todas as orientações, tudo aquilo que Jesus falava para essas igrejas, as repreensões, as exortações, todos estes ensinamentos são dentro da própria cultura de cada uma dessas igrejas. Jesus, sempre que iniciava a sua carta, ele se apresentava
com uma característica de como ele é, e essa característica tem a ver com a cultura daquela igreja, tem a ver com a disciplina que aquela igreja está precisando receber, tem a ver com a exortação que aquela igreja vai receber, ao mandato, não é nem pedido, ao mandato de arrependimento que essa igreja vai escrever. Então Jesus já se apresenta de acordo com aquilo que aquela igreja vai ouvir e que precisa mudar, se arrepender, e também a exortação e a promessa no final sempre tem a ver com a cultura daquela igreja, daquela cidade, no contexto em que aquelas pessoas estão vivendo. É muito importante a gente entender isso, por quê? Porque assim a gente não comete o grave erro de deturpar o ensinamento como o falso evangelho faz, como os falsos profetas têm costume. Então, meus amores, é muito importante entender isso, tá? E também é muito bom frisar que todas as exortações e ordenamentos aqui para arrependimento, em nenhum momento, em nenhuma carta, está se referindo à perda de salvação, mas a julgamentos, a juízos, a castigos, a consequências, a perda de coisas importantes de comunhão, como, por exemplo, é ou não é importante perder comunhão com Deus? É ou não é importante perder o seu candeeiro, a sua luz e poder continuar pregando o evangelho ao mundo? É ou não é importante? É ou não é cruel e triste perder isso? Então, em nenhum momento se fala de perda de salvação, em nenhuma das cartas, tá? Nem na pior das cartas, que é a Laodiceia, está se falando de perda de salvação, tá bom, meus amores? Sempre é consequências do pecado, é a disciplina que vai cair sobre essa igreja, tá certo? Então, fique comigo até o final e vamos lá, vamos ler o texto e depois a gente sempre volta explicando, tá bom? Diz assim: carta à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, aonde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e senão, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha branca escrito um nome novo, o qual ninguém sabe, exceto aquele que a recebe. Que legal, meus amores, um ensino glorioso. Fica até o final, não perde, porque vocês vão se surpreender com tanto com a exortação como com a bênção para essa igreja, se houver arrependimento. Tá bom, meus amores? Então vamos lá. Então, meus amores, vamos falar um pouquinho das características, né? A gente vem aí falando um pouquinho das características da cultura, aonde se localizava cada igreja, para que a gente entre no contexto, entrar na cultura, para a gente entender a apresentação de Jesus como a espada de 2 gumes, entender o porquê Cristo repreendeu dessa maneira e o porquê ele fala desse maná e dessa pedrinha branca como recompensa no final. Tá bom? Então vamos lá. A igreja de Pérgamo, meus amores, era uma igreja,
A cidade de Pérgamo, né, era uma cidade que foi considerada durante muitos anos, desde antes de Cristo até quando Constantino assumiu o cristianismo em Roma, até 300 e poucos anos depois de Cristo, a cidade de Pérgamo foi considerada a capital da Ásia Menor, ou seja, a capital, como se fosse Brasília aqui no Brasil, como se fosse o DF no México, como se fosse Roma na Itália, para vocês entenderem. Então Pérgamo era a capital da Ásia, era um polo muito importante, vocês vão ver. Não era uma cidade tão rica, tão próspera como era Éfeso e como era Esmirna, porque lembra, tanto Pérgamo como Esmirna eram portos e tinham ali muito comércio, lembra? Esmirna tinha até aquela rua chamada, né, Gold Street, a Rua de Ouro, como se fosse a Nova York de hoje, né? Wall Street em Nova York. Então, eram cidades muito ricas, prósperas. A cidade de Pérgamo não era tão rica, tão próspera assim, mas era considerada a cidade que tinha o maior número de pessoas intelectuais, filósofos da época. Por quê? Porque a cidade de Pérgamo tinha uma biblioteca. Eu amo essa palavrinha, biblioteca, livros, ler, estudar. Então, Pérgamo tinha a maior biblioteca dessa região, mais de 200 mil pergaminhos, os livros da época, né, gente? Pergaminhos, os mais de 200 mil livros, pergaminhos na época. E daí vem o nome Pérgamo, de pergaminhos. Essa cidade era considerada a cidade mais inteligente, ficava atrás apenas de Atenas, na Grécia. Quem lembra de Atenas, na Grécia? Né? O lugar dos maiores filósofos, as pessoas mais inteligentes. Atenas, Grécia, e também de Alexandria, no Egito, que também era considerado um lugar que tinha muita gente inteligente, muitos estudiosos. Então, Pérgamo não era tão rica como as cidades anteriores, mas era considerada a cidade mais inteligente, onde tinha mais filósofos, mais gente inteligente. E justamente por ser uma cidade de muita gente inteligente, a inteligência do mundo, né, gente? A gente não pode negar que existe a inteligência do mundo, mas que a inteligência do mundo sem a sabedoria que vem de Deus não serve para nada. Pode servir para a vida em comunidade, para medicina, para ser um advogado, para ter uma carreira, principalmente a medicina, porque a cidade de Pérgamo também tinha muitos hospitais, era considerada uma cidade que, justamente por serem tão inteligentes, tinha lá universidades que formavam médicos, enfim, especialistas. Então, mas não adianta, a inteligência humana vai até aí, até tu ter uma carreira, até tu conquistar o trabalho dos teus sonhos, enfim, os teus projetos, mas sem a sabedoria humana, essa inteligência tem um limite. É necessária sabedoria humana para viver uma vida sábia, de paz nesse mundo. E é isso que as pessoas não entendem, né? Então, muitas se orgulham na sua sabedoria, na sua sabedoria humana, na sua inteligência humana, e este era o problema de Pérgamo, uma cidade que se orgulhava de ser uma cidade culta, muito culta, e justamente por isso era considerada na época uma cidade liberal. Aquelas pessoas de mente aberta, as ideologias que a gente tem hoje, né? A pessoa de mente aberta, e que daí as ideologias de gênero, tu não pode ser cafona, tu não pode ser careta, tu tem que se adequar à sociedade, mente aberta, liberal, né? Como os ensinamentos da esquerda hoje no nosso país, na maioria dos países, né? Liberal, tudo pode, tudo é relativo, tudo é verdade. Então essa cidade tinha essa maldição sobre ela de ser liberal por causa da inteligência humana. A inteligência humana, gente, sem a sabedoria de Deus pode se tornar a maior tragédia, a maior desgraça. Então essa cidade tinha essa característica especial de ser uma cidade culta, e por causa
de ser culta e ser inteligente era liberal e com isso atraía muitas maldições. Também, não diferente de Éfeso e de Esmirna, era uma cidade totalmente idólatra e pagã. Por quê? Porque tinha vários templos na cidade dos deuses que eles cultuavam na época, como o próprio Zeus, que era considerado o senhor de todos os deuses, a deusa Atena, que era considerada a deusa da imprópria inteligência, né? Então ela era venerada, cultuada, a deusa Atena, justamente por ser a cidade mais culta, de maiores filósofos e profissionais que saíam de Pérgamo, né? Então a deusa Atenas era muito cultuada. O deus Esculápio, como também era cultuado em Esmirna, que é o deus considerado deus da cura, da medicina, também era muito famoso. Enfim, o deus Baco, que era considerado, ou Dionísio, o deus Dionísio, o Baco, que era considerado o deus do vinho, da bebedeira, da borracheira, do alcoolismo. Olha só como essa cidade era uma cidade... tinha uma inteligência burra. Cultuavam deuses atraindo as maiores maldições, né? Então, esses eram alguns dos templos que essas pessoas cultuavam. E a parte disso, Pérgamo, por ser considerada a cidade mais culta, mais inteligente da época, também era considerado o lugar aonde estava a sede do governo de Roma. Lembrem-se, Roma dominava todo mundo naquela época. Todo mundo, todas as cidades davam honra e tributos e respondiam politicamente em todas as suas ações a Roma. A última palavra sempre era a dos Césares. Nessa época aqui de Pérgamo, César Augusto, né, o imperador Augusto. Então, Pérgamo era considerada nessa época por ser a capital da Ásia Menor, era onde estava o trono do imperador. Assim como Esmirna era considerada a Nova York da época, pelo comércio, pela Rua de Ouro, a Nova York dos Estados Unidos, a cidade de Pérgamo era considerada como se fosse Washington, nos Estados Unidos, onde está a Casa Branca hoje. Então, a capital, por ser capital, Pérgamo era a sede do governo. Por isso, esse detalhe. Lembra, gente, a sede do governo do Império Romano. Lembra, viu o que a gente leu aqui? Ó, vamos ler? Só para terminar essa característica, ao anjo da igreja de Pérgamo escreve, né? Ao pastor da igreja de Pérgamo. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada. A gente já vai falar disso, eu já volto aí. Mas olha o que ele vem e diz. Conheço o lugar em que habitas, aonde está o quê? O trono de Satanás. Aonde Satanás habita, o trono de Satanás estava nessa cidade de Pérgamo justamente porque ali era a sede do governo onde estava o imperador romano. Lembra dos impérios, das estátuas de Nabucodonosor, o sexto império, que foi o império romano que dominou o mundo naquela época politicamente e que hoje é religiosamente através do Vaticano? Pois na época da igreja de Pérgamo ainda era politicamente. E lembra que o ditador mundial, o espírito que agiu, o espírito de Satanás, que agiu em todos os ditadores mundial, começando por Síria, Egito, Faraó, Síria, Egito, Faraó, Nabucodonosor, depois os medos persas, Alejandro Magno e por último Roma, o último império. Quem é que controla os impérios mundiais? O próprio Satanás, através dos seus ditadores. E os imperadores, nessa época, eram considerados os ditadores, os imperadores do mundo. Então, o espírito de Satanás habitava naquele lugar. Por isso, o Senhor Jesus é muito claro. Aonde Satanás habita, onde está o trono.
Repito, a cidade é onde estava a sede do governo, aonde Satanás guiava o próprio imperador às tiranias, fazendo com que ele o quê? Se exaltasse como se fosse o próprio Deus. Lembra que as maiores perseguições dessas igrejas é que eles tinham que adorar César? E é isso que a gente vai continuar falando. Então, meus amores, essas são algumas das características da igreja de Pérgamo, tá bom? Então, agora a gente vai começar a ler aqui e ir explicando, tá certo? Isso é só o contexto da característica do lugar onde essa pessoa, aonde essa igreja do Senhor Jesus estava. No meio disso tudo, no meio de pessoas completamente arrogantes por causa da inteligência humana, cultos, filósofos, imagina a filosofia, a cultura da época, uma cidade completamente liberal, mente aberta para a época, era mais liberal, tudo podia, tudo era relativo, tudo era verdade, tudo convinha, uma cidade idólatra, pagã, cheia de templos de deuses pagãos, e ainda era a sede do governo do tirano da época, guiado pelo próprio Satanás. Vocês acham que era fácil servir a Deus num lugar como esse? O que vocês acham? E olha só, então a gente vai entrar aqui nos elogios que Deus, embora essa igreja estivesse nesse lugar, Cristo teve elogios para essa igreja. E a gente vai ver isso com detalhes agora. Ao anjo da igreja escreve: assim diz estas coisas, aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Olha como Cristo se apresenta. Mas ele tem um propósito para falar. Por que ele se apresenta desse jeito? E se tu quiser entender, tu vai até o final e tu vai te surpreender. Por que Cristo se apresenta com uma espada de 2 gumes? O que representa a espada de 2 gumes? Claro, a espada é a palavra de Deus. Mas representa o quê? Salvação e juízo. Salvação e castigo. Por isso, espada de 2 gumes. A palavra de Deus é vida e é morte. Vão vendo. A igreja de Pérgamo escreve essas coisas aquele que tem a espada de 2 gumes. A espada que é tanto para a vida como para a morte. Tanto para a bênção como para a maldição. Tanto para a vitória como para juízo e condenação. Juízo. Olha só como Cristo se apresenta para essa igreja. Aí ele vem e fala: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Isso tudo que eu expliquei para vocês agora na introdução. Eu sei aonde vocês moram. Eu sei que vocês estão no meio da arrogância, da petulância, da inteligência burra humana. Porque não existe pessoas mais arrogantes e petulantes, a pessoa que é inteligente demais e que não tem a sabedoria de Deus. O próprio orgulho. Eu sei que vocês moram nesse lugar. Aonde, além de ser uma cidade totalmente idólatra, pagã, ainda está o trono do império de Satanás, porque ele está governando o imperador dessa época, do Império Romano, o último império, do ditador mundial. O trono de Satanás está aí e eu sei que vocês estão no meio dessa gente. E que conservas o meu nome e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. De novo ele repete. Cristo sabe todas as coisas. Ele sabe a situação em que nos encontramos, as dificuldades que enfrentamos para servir a Ele. Ele sabe tudo. E Ele está dizendo, mesmo vocês vivendo... Deixa eu tirar minha página aqui, gente, que está caindo. Me atrapalha um pouco. Ele sabe, mesmo essa igreja estando nesse lugar de Satanás, perseguida por esse tirano imperador aqui, ele fala, mas vocês têm guardado o meu nome, vocês têm sido fiéis, vocês guardaram a minha fé, o dom da fé que eu dei para vocês, que alcançou vocês na graça salvadora para salvação.
Vocês têm guardado o meu nome, a minha fé, não negastes a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, o meu servo fiel que foi morto entre vocês. Olha que coisa linda, gente. Jesus dando testemunho de um servo fiel dele. Quem é Antipas? Quem sabe? Ninguém sabe quem é esse homem. É essa igreja que conhecia. Mas ninguém sabe quem é. Eu não sei, nenhum estudioso da Bíblia sabe quem é, porque esse Antipas não aparece em lugar nenhum na Bíblia, a não ser aqui, e pronunciado da boca do próprio Senhor Jesus como testemunha fiel. Como Jesus se apresentou no capítulo 1 de Apocalipse: eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Aqui ele está falando de um homem que essa igreja conhecia, mas porque ele foi um mártir, ele morreu entre vocês por causa do meu nome, por não negar o meu nome, mas ninguém sabe quem foi esse homem. Qualquer coisa que a gente fale é especulação. Não, a história não fala nada quem ele é, mas Cristo falou, e se Cristo falou, meus caros, com certeza essa criaturinha tem um lugar de honra ao lado do nosso Senhor, no céu agora e por toda a eternidade. Olha que legal, Cristo falar de uma pessoa que ninguém sabe quem é, mas ele, minha testemunha fiel. Será que Jesus pode falar isso de mim e de ti? Será? Ai, meus amores, então ele fala assim, ó, mesmo vocês estando onde estão, mesmo vocês vendo o Antipas, a minha testemunha fiel, morrendo, no lugar onde Satanás habita, vocês não negaram a fé. Olha que legal o elogio de Cristo. Mas daí ele vem e fala assim, tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Olha como Jesus é querido. É elogio e vem e fala que tem algumas coisas. Não é pouca coisa, nem muita coisa, nenhuma coisa, nem montões de coisas. Algumas coisas. Muito detalhista. Não era nem muito, mas também não era pouco. Olha como Jesus é detalhista. Tenho contra ti algumas coisas. Que coisas? Que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel. Para quê? Para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então Jesus fala assim, duas coisas que ele tem contra essa igreja, algumas coisas. Primeiro ele fala, porque vocês têm aí alguns entre vocês, não são todos, alguns entre vocês, lembra que a carta é para o líder da igreja, é muito importante, vocês vão entender agora a sabedoria do nosso Cristo para ensinar, para corrigir, para exortar, para castigar e para honrar. Tudo com equilíbrio, tudo com sabedoria, tudo dentro da cultura dessa igreja, dessa cidade, da época. Ai, gente... Cada vez que eu medito nessas coisas e vejo os detalhes e a sabedoria do nosso Cristo, ai, gente, eu amo esse Cristo, eu amo esse Jesus pela sabedoria e eu oro para que Ele nos dê sabedoria, começando por mim, e que essa sabedoria chegue até vocês no entendimento dessa palavra, no pleno entendimento dessa palavra. Gente, é glorioso. Então ele diz que tinha contra essa igreja, que eles tinham entre eles alguns que praticavam, olha aqui, que sustentam a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho quem era Balaão. A grande maioria de vocês conhece, mas também muito provavelmente muito superficial esse entendimento, esse ensinamento, e a gente vai tentar, dentro do tempo que a gente tem,
e o mais profundo que a gente possa para vocês entenderem com mais detalhes. Tá bom, meus amores? Então, vamos falar um pouquinho quem era Balaão e o que ele ensinava para Balaque na época do povo de Israel, lá no Egito, depois que eles saíram, lá no deserto, depois que eles saíram do Egito e ficaram no deserto antes de entrarem para a terra prometida, para Canaã. Então, o que acontece? A história de Balaão a gente pode ver lá no livro de Números, tá? Capítulo 22, 23, 24, 25, tá falando da história de Balaão, do que aconteceu com ele. Lembra do Balaão e a jumenta e a burra que falava? Né? O primeiro animal na Bíblia que falou, olha só a mão forte de Deus, a gloriosidade de Deus ter que usar uma burra, uma jumenta para falar com outro burro, né? Com outro jumento que não estava entendendo o que Deus tinha dito para ele, né? Então vamos entender, Balaão era nada mais, nada menos do que um falso profeta. Era um falso profeta da época, um bruxo e profeta. Que lançava maldições, que lançava bênção. Então tu pode botar aí um bruxo, um falso profeta, um falso pastor, um falso mestre, um macumbeiro, um feiticeiro, tudo isso ele era. Fazia bruxaria, fazia encantamentos, lançava palavras de maldição, palavra de bênçãos, tudo isso era Balaão. Tudo isso era Balaão. Um falso profeta, como é nos dias de hoje, os falsos profetas, os falsos pastores, os bruxos, os pastores que também são bruxos, macumbeiros, né? Porque hoje em dia não é só mais o bruxo, o macumbeiro, a feiticeira, né? Não, hoje os pastores dentro das supostas instituições também fazem bruxaria, rituais, né? Com objetos ungidos, consagrados, água, sal, ungido, enfim, tudo isso. Não muda nada. Todos esses entram dentro aqui das doutrinas de Balaão, né, aplicando para os nossos dias de hoje. Então, o que aconteceu? Na época, o povo do Egito estava vencendo todos os inimigos para ir caminhando em rumo a Canaã. Então, né, na época de Moisés e depois Josué, eles iam vencendo os povos inimigos para ir tomando posse das regiões, das terras, para chegar a Canaã, a terra prometida. Então, num determinado momento da história, tu lê isso lá, a história é linda, o povo de Israel estava na cidade de Sitim esperando para atacar Moabe, para então tomar conta da região de Moabe. Então havia um rei chamado Balaque nessa época. E quando Balaque viu a fama do povo de Israel, que estava vencendo todos os inimigos e tomando tudo, ele ficou com medo. Bom, eles vão entrar, vão me matar e vão ficar com as nossas terras. Então ele manda chamar o bruxo, o falso profeta, Balaão, para mandar amaldiçoar Israel. E ofereceu muito dinheiro. Muito dinheiro. Só lembrando, uma coisa, um detalhe que eu esqueci de comentar no início. A igreja de Pérgamo, agora que eu comecei a falar de Balaão, me lembrei. A igreja de Pérgamo é considerada a igreja que corrompida, a igreja que se aliançou com o mundo, a igreja que casou com o mundo. Isso significa a igreja em comunhão com o mundo, que se vende. Essa é a história da igreja de Pérgamo. Assim como Esmirna era a igreja perseguida, mas honrada, a igreja de Pérgamo era a igreja que se vendeu para o mundo, a igreja que fez aliança com o mundo. E justamente por causa desse ensinamento aqui, dessa igreja que sustentava as doutrinas de Balaão por interesse, por conveniência. Exatamente como Balaão fez na época de Balaque. Se vendeu em troca de amaldiçoar Israel. Balaque ofereceu mundos e fundos, riquezas, fez várias vezes, enviou propostas para ele amaldiçoar Israel. Porém, quando Balaão ia amaldiçoar Israel, Deus não permitia. Né? Então aí, só para resumindo a história, é importante vocês ir lá para ler. Aqui a gente não está falando de Balaão, mas é só para vocês entenderem um pouco do contexto. Então ele foi tentar amaldiçoar 3 vezes Israel e Deus não permitiu. Então ele foi até Balaque e disse: olha, eu não posso amaldiçoar Israel contra o Senhor.
né? Porque ele é maior que eu. Então ele falou assim, mas aí Balaque ainda continuou oferecendo muitas riquezas para ele. Então, para ele não perder as riquezas que Balaque estava oferecendo, então ele disse assim, ó, já que eu não posso amaldiçoar, porque eu não posso ir contra a bênção do Senhor, eu vou te dar ideias, dicas. Tá vendo aqui que ele fala? Ó, sustenta a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem comidas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Balaão disse para Israel, tem uma maneira de tu poder destruir Israel, porque esse Deus deles é santo, santo, santo e odeia o pecado, odeia os ídolos, odeia imagens de escultura, odeia a prostituição. Então, para que a maldição do próprio Deus caia sobre eles, tu tem que levar a prostituição e a idolatria para dentro de Israel. Então ele aconselhou a Balaque mandar as prostitutas de Moabe para embriagar, para embebedar os homens, os líderes. Olha só, vamos vendo, gente. A carta é para quem aqui? Carta à igreja, ao líder, né? Carta ao anjo da igreja, ao líder, ao pastor. Então, a cilada, o plano de cilada que Balaão ensinou para Balaque manda as prostitutas de Moabe embebedar os líderes, os homens, cabeças, e induzir eles, borrachos, bêbados, induzir eles a comer comidas sacrificadas a ídolos e a se prostituir, porque isso vai atrair a ira de Deus sobre eles, porque esse Deus é santo, santo, santo e não tolera o pecado. E bingo, ele foi lá e mandou as mulheres. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles foram seduzidos por essas mulheres, e aí a maldição de Deus caiu sobre eles. E isso é o que Jesus estava falando para essa igreja. Tem aí entre vocês falsos profetas, como era Balaão, que estão sustentando prostituição, imoralidade, idolatria. E vocês não estão fazendo nada. Tu, como líder, como cabeça, como pastor, não está fazendo nada. Tu tá de braço cruzado. O próprio povo está seguindo o teu exemplo. Estão sentando do lado de falsos profetas e seguidores da doutrina enganosa do falso evangelho e não querem inimizade. É literalmente o jugo desigual, a aliança com o mundo, para ficar bem com todo mundo e não ter problema com ninguém. Assim de depravação alcançou essa igreja que Cristo havia elogiado agora há pouco, por eles guardar a fé mesmo em face à morte. Mas para ter conveniência, ter alianças, ter condições, se aliaram a falsos profetas. Então Jesus vem e diz assim, e vem e fala, outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Lembra que a gente já estudou quem são os nicolaítas? Nico, vencedores, dominadores, laitas de laico, leigos, pessoas ignorantes, ou seja, vencedores, dominadores de pessoas sem entendimento, pessoas ignorantes sem conhecimento. Quando a gente fala pessoas ignorantes, é pessoas sem conhecimento, tá, gente? Então são leigos, então nicolaítas, né, de pessoas, dominadores, governantes de pessoas leigas. Ou seja, pessoas que têm facilidade, têm lábia de dominar a mente das pessoas que não têm conhecimento. Exatamente como nos dias de hoje. Hoje o que a gente mais vê são líderes, falsos profetas, que têm um domínio sobre a mente das pessoas que cega literalmente, uma lábia maldita.
uma lábia de nicolaíta, de dominar a mente das pessoas ao ponto das pessoas ficarem contra o próprio Deus, contra a própria doutrina bíblica e a favor dos ensinamentos diabólicos deles. Gente, os nicolaítas estão no nosso meio, assim, ó, do nosso lado. Nas falsas seitas, nas falsas igrejas, dentro de seitas, dentro de falsas instituições religiosas lideradas por nicolaítas, aqueles que têm o domínio da mente das pessoas. O que eles falam para as pessoas é lei. O meu bispo me disse, o meu pastor me falou. Aqui eu conheci a verdade, eu fui liberta. O bispo fulano de tal orou por mim, eu fui liberta, eu fui curada. Ah, não fala do ungido, não fala. Nicolaítas, eles dominam a mente do povo leigo, sem entendimento das escrituras. E Cristo está dizendo aqui que odeia, como ele disse na igreja de Éfeso, que odeia aqueles que praticam o nicolaísmo, aqueles que dominam a mente das pessoas fracas, sem entendimento. E aqui ele está dizendo a mesma coisa, que essa igreja de Pérgamo era uma igreja vendida, era uma igreja que fez aliança com o mundo para não ter problemas e para ter conveniência, a troca, que nem Balaão. Balaão, para não perder as recompensas que Balaque estava oferecendo, já que ele, como bruxo, não pôde ir contra aquilo que Deus diz, que a bênção de Deus estava... E aqui entra um detalhe para aqueles que dizem, oh, é inveja, macumba, o diabo. Principalmente tu que vai nessas seitas que falam que tudo é o diabo, tudo é a macumba, tudo é inveja. Meu caros, quem é de Deus não teme nem o diabo, nem a macumba, nem a inveja. E a prova está aqui, leia Números. Leia Números, o próprio Balaão, o próprio bruxo, o próprio falso profeta disse, eu não posso amaldiçoar Israel porque esse povo é abençoado por Deus. Quem é nascido de Deus, quem é filho de Deus não teme a inveja, a macumba, o olho grande, o diabo. Por quê? Porque é Deus quem nos guarda. Isso é só um parênteses aqui para vocês parar de acreditar em falso profeta, que tudo diz que é o diabo, faz tu ter medo do diabo, faz tu acreditar no que o diabo fala, bota um diabo de joelho fazendo careta lá e falando que vai matar, vai destruir tua casa, tua família e tu, desculpa lá gente, ignorante acredita. Quem é de Deus o maligno não toca. E a prova disso está aqui. O próprio bruxo, o próprio falso profeta disse, eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoou. Então essa igreja de Pérgamo estava se vendendo por conveniência, como Balaão se vendeu para Balaque, para não perder as recompensas. Ele criou a cilada, ele deu uma dica, ó, vou te dar uma dica, faz isso que a bênção de Deus vai sair sobre a vida deles e a maldição vai entrar. É um jeito que tu tem de enfraquecer o povo de Israel e vencer essa guerra. Então aqui Jesus está falando que a igreja de Pérgamo estava agindo do mesmo jeito. Estava se vendendo para não ter problemas e para ter direitos, conveniências. Uma igreja com jugo desigual com o mundo. Uma aliança satânica, mundanista. E também estava apoiando os nicolaítas. Aqueles que dominam. Que fazem as pessoas viverem escravas daquilo que eles dizem, aquilo que eles pensam. É o que eles dizem, é a última palavra. Não importa o que está escrito, não importa o que Deus disse. A palavra é do ungido. Se o ungido falou, a palavra dele tem mais poder do que a de Deus. Deus disse, eu odeio isso. E vocês estão acobertando pessoas assim aí dentro. Aí Jesus vem com a advertência. Antes da gente ler lá, tá, gente? Preferi vir aqui ler para terminar a explicação para depois voltar lá e ler. Aí ele vem e fala assim, portanto, arrepende-te. E se não, olha só, se tu não te arrepender, se tu não expulsar, tá falando pro líder e automaticamente falando pro líder, falando pros seguidores desses líderes. Se
tu, por tua própria conta, não te arrepender da tua conduta, de estar fazendo aliança com um mundano, de ter uma amizade com pessoas que não querem saber de Deus, pessoas que servem aos demônios, pessoas que participam de seitas satânicas. Se tu não expulsar essas pessoas da tua vida, se tu não te afastar dessas pessoas, se tu não tirar essas pessoas do meio da minha igreja, Jesus falando, se vocês não fizerem isso, se arrepender, de sustentar isso e de participar e de estar se deixando envolver por estes ensinamentos, se vocês não expulsar essa gente do meio da minha igreja, eu tô dando chance de vocês se arrepender e fazer o que vocês têm que fazer. Senão, quem vai vir contra vocês sou eu. Eu tô dando tempo para vocês se arrepender. E ele fala assim, portanto, arrepende-te, senão eu venho contra ti, sem demora. Venho contra ti, contra o líder da igreja e contra o povo. E contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Contra eles quem? Contra os nicolaítas e os falsos profetas que agem como Balaão, se contaminando, fazendo aliança com o mundo. Tanto aqueles que fazem aliança com eles, como aqueles que estão ali, que são falsos profetas. Então Jesus está dizendo, ou vocês se arrependem e expulsam essas amizades, expulsam esses falsos profetas do meio de vocês, ou eu mesmo vou vir e vou fazer o trabalho. E eu vou vir contra vocês, e eu vou vir contra vocês com o quê? Com a espada que sai da minha boca. O que a gente viu no início, que é a espada, como Jesus se apresentou, só a espada de 2 gumes. Aquela que salva, mas é aquela que também julga e condena. Eu vou vir com a espada sobre vocês se não houver arrependimento. E quando ele vem e fala dessa espada que sai da boca dele, falando de julgamento e de condenação, está falando de castigo. Não está falando de perda de salvação, está falando de juízo, julgamento, disciplina. E a gente vai ver isso, agora sim, a gente vai lá ler, a gente vai ver essa disciplina. Como que aconteceu a disciplina na época dos seguidores de que seguiram a cilada, o projeto, o plano satânico diabólico de Balaão? Qual foi o fim dessas pessoas? Olha só, juntando-se, vamos ler, capítulo 25 de Números, juntando-se Israel a Baal Peor, ou seja, o povo de Israel começou a idolatrar o Baal, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Olha só. Disse o Senhor a Moisés, toma todos os cabeças do povo e os enforque-os ao Senhor ao ar livre. Enforca-os ao Senhor. Olha só. Toma todos, quando eles seguiram a doutrina de Balaão, o ensinamento de Balaão, veja bem o que significa a espada, que julga, disciplina, castigo. Pega todos os líderes, a ira de Deus se acendeu, pega todos os cabeças do povo. Cabeças são líder. A carta da igreja de Pérgamo é o quê? Ao cabeça da igreja. Olha só, olha o que Jesus está falando. Arrepende-te, senão eu vou acabar contigo, eu vou te enforcar. Como eu fiz na época lá de Moisés. Eu vou vir com a minha espada. Tu vai te arrepender? Ou eu que vou ter que vir e trazer a disciplina sobre vocês? Aí ele disse, né, para Moisés, enforca-os. Aí vem aqui e fala assim, ó. Vendo isso, Finéias, quando ele viu que enquanto... e outro detalhe. Vamos ler tudo, para ficar claro. Então Moisés disse aos juízes de Israel, cada um mate os homens de sua tribo que se juntaram a Baal. Moisés deu uma ordem, tá vendo? Olha o que Jesus disse lá. Se vocês não se arrepender, eu vou vir contra vocês
com castigo e vou pelejar com eles com a minha espada, com os adoradores da doutrina de Baal, de Balaão. Vai julgar os líderes da igreja com a morte e vai também julgar os líderes que serviam as doutrinas de Balaão. Aí ele fala assim, ó, pegue todos e mate. Cada um mate os homens da sua tribo que se meteram com as mulheres, né, para adorar a Baal. Aí diz assim, ó, eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe aos seus irmãos uma medianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação, diante do castigo de Deus de mandar enforcar todos os líderes das tribos e os homens que se prostituíram. Neste tempo, enquanto eles estavam chorando essas mortes, veio outro filho de Israel com uma prostituta e trouxe ela para os irmãos dele, completamente embriagado, completamente dominado pela doutrina de Balaão, trouxe uma prostituta diante de Moisés e do povo todo. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma espada, pôs fim após o homem israelita no interior da tenda e atravessou ele com a espada, o homem de Israel e a mulher prostituta, né? E a praga cessou de entre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Já vou ler aqui o finalzinho de Finéias. Então vamos lá. Eu só tô lendo os versículos assim principais para pegar o contexto. Então o que aconteceu? Olha o castigo para aqueles que seguiram o ensinamento de Balaão. Primeiro, Moisés mandou matar os líderes, enforcou, mandou matar todos eles que se envolveram. Olha só, quem faz aliança com o mundo. Olha só, crente que vive uma vida dentro da igreja, mas não querendo desagradar ninguém. Não fala assim para não desagradar. Não fala assim. O que vão dizer? O que vão pensar? Olha só, aliança com o mundo. A nossa aliança é com Deus, meus caros. Não é com o mundo. Doa quem doer. Que nos odeiem, mas que nos odeiem pelo motivo certo. Agora não queira ser o queridinho de todo mundo e daí ser amaldiçoado por Deus, inclusive pagando com a própria morte. Então, morreu os líderes enforcados, morreu todos os que se prostituíram com as prostitutas, e ainda veio uma praga, uma doença que matou 24.000 pessoas, uma doença que caiu, uma praga que caiu, morreu 24.000 pessoas. E ainda um louco, totalmente embriagado, trouxe uma prostituta diante de Moisés e de toda a congregação para apresentar para os próprios irmãos. Finéias, o neto de Arão, pegou uma espada, foi e atravessou ele, porque ele viu o pecado, ele odiou o pecado, como Deus também odiou. Atravessou o homem e a mulher no próprio ventre. E aí a praga cessou. E olha só o que Deus fez. Porquanto teve zelo por seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Ou seja, Deus honrou, Deus fez um monte de promessa, disse que a geração de Finéias perpetuamente seria sacerdote de Deus diante do templo, porque ele zelou pelo nome de Deus e pela santidade de Deus e eliminou o pecado de Israel. Porque ele teve a atitude de expulsar o pecado de dentro do povo de Israel. Vocês estão entendendo? Com uma espada ele foi e acabou com o pecado, porque ele matou, ele cortou o mal pela raiz. Agora, o próprio Senhor Jesus está dizendo, vocês não lembram da história não, da época de Balaão? Aqueles que deram ouvidos aos falsos profetas, ao falso profeta Balaão e se envolveram com mulheres e prostituição e mentira e engano e deixaram de viver para a glória de Deus. Na verdade, todos eles morreram, mas um homem se arrependeu pelo pecado do povo todo e foi lá e destruiu o pecado com a própria espada. Aí Jesus está falando aqui,
ou vocês se arrependem e fazem o mesmo que Finéias fez, ou então eu é que vou vir com a espada. Lá Finéias fez o trabalho. Ele se arrependeu, ele fez expiação pelo povo. Expiação é um sacrifício de perdão de pecado. Acabei de ler para vocês, depois tu lê com detalhe, capítulo 25 de Números. Ou vocês fazem agora expiação do pecado, arrependimento sincero diante de Deus e expulsam do meio de vocês, cortem o mal pela raiz, os profetas de Baal, os que seguem as doutrinas nicolaítas, os que seguem a doutrina de Balaão, que é a deturpação da verdade e a destruição da santidade de Deus no meio da igreja. Ou vocês fazem o que Finéias fez, ou então eu mesmo vou vir fazer. E aí, o que vocês preferem? Se eu vim fazer, não vai escapar um. Eu vou vir com a espada do juízo. Então ele está dando tempo para ele se arrepender. Vocês estão vendo, gente, que legal? Olha só, é uma exortação bem rígida da parte de Deus, porque mexeu com a santidade da igreja, com a santidade do próprio Deus, infiltrando doutrinas diabólicas dentro da igreja. Agora um alerta para ti, que é aqui, ó, amiguinho de falso profeta, que defende falso profeta, que apoia falso profeta. Ó o recadinho aqui, ó, de Jesus para ti. Arrepende-te. Senão eu mesmo, ou tu tomar a decisão, a atitude de se afastar, de abandonar esse pecado, ou eu mesmo vou vir com a espada do juízo. Tu viu o que aconteceu na época de Balaão, de Moisés? A cabeça. Gente, não se brinca com a santidade de Deus. Crente, não se brinca com a santidade de Deus. É uma exortação muito grande. Por isso que ela veio antes do arrebatamento da igreja. É preciso que a igreja se arrependa dos seus erros, dos seus pecados. Então daí ele vem e fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Então o que Jesus está falando? Ele disse assim, ó, aquele que se arrepender, aquele que expulsar o pecado do seu meio, da sua vida, quebrar a aliança com o mundo por conveniência, quebrar amizades que não trazem nada de santificação, só para não desagradar as pessoas, viver em comunhão com pessoas que vivem no falso evangelho, no pecado, enfim. Quem fizer isso, ao vencedor, o castigo não vai vir, né? O castigo não vai vir a disciplina, não vai vir a disciplina da espada de Deus, como veio na época lá de Balaão, no deserto, com Moisés. E ainda, ao vencedor, aquele que se arrepende, aquele que é filho de Deus, arrependido, que reconhece que é falho, pecador, mas que confessa o seu pecado diante de Deus, é perdoado. A esse vencedor, eu darei de comer do maná escondido. Que maná é esse? Maná é o próprio Cristo, é o próprio Senhor, né? O próprio Senhor Jesus um dia disse pro povo, Moisés não deu para vocês o verdadeiro maná. Eu sou o verdadeiro maná, o pão que caiu do céu. O próprio Moisés disse, Moisés não deu para vocês o verdadeiro maná, porque o maná de Moisés era simplesmente a comida para o físico, para sustentar o físico. Agora Deus vai dar para vocês o verdadeiro maná. Eu sou o pão que caiu do céu, aquele que dá vida, não a vida física, o alimento físico, mas o alimento espiritual. Então, e ele vem e fala, e também darei uma pedrinha branca, e nessa pedrinha um nome. Então, meus amores, o que significa essa pedrinha branca?
essa pedrinha branca que vai ser dado. Na cultura da igreja de Pérgamo na época, justamente por ser a sede do governo, havia muitas aquelas festas naquelas arenas, inclusive naquelas arenas onde eles matavam cristãos, mas existia muitas festas que o imperador dava para a elite. Lembra que era a sede do governo mundial naquela época? Era na cidade de Pérgamo, depois de Roma, era na cidade de Pérgamo, porque era a capital da Ásia. Então, quando o imperador Augusto vinha, então eles faziam aqueles cerimoniais, aqueles banquetes. E para a cultura da época, gente, olha só que coisa satânica, nada novo debaixo do sol, exatamente até hoje. Naquela época, para evitar uma rebelião do povo, então, de tempos em tempos, quando tinha essa visita do imperador na cidade de Pérgamo, eles faziam aqueles banquetes no palácio ou nas arenas, então eles selecionavam algumas pessoas do populacho, do povão, para participar da festa. Vão vendo. Para participar da festa, para ter o povo contentinho, sabe? Aquela coisa assim, aquele pão e circo. Se tu der pão e festa pro povo, o povo tá contente. Se tu der picanha pro povo, o povo tá contente. Se tu der uns trocadinhos pro povo, o povo tá contente. O povo não se rebela contra o governo e faz as nossas vontades e idolatra a gente. O que o imperador queria era a idolatria do povo, que o povo adorasse, venerasse, e o povo daquele lugar fazia isso. Então Jesus usa a cultura deles para dizer que o vencedor, aquele que se arrepende, aquele que é fiel, aquele que vive em santidade, que despreza o mundo, as alianças com o mundo por amor a Deus, que inclusive arruma inimigos, que morre como Antipas, fiel, por amor a Cristo, por não negar a Cristo, que não faz aliança com o mundo. Eu sou contra o mundo, mas sou a favor de Deus. A essas pessoas eu vou dar uma pedrinha branca. A pedrinha branca naquela época, para contentar o povo, eles escolhiam pessoas do povo para que essas pessoas participassem dessa festa, para se contentar e para depois sair dizendo, era um luxo, eu comi, para deixar as outras pessoas mais animadas para que elas fossem escolhidas da próxima vez. Então, para que essas pessoas, como eram do povo, eram pessoas humildes e nessas festas só entrava gente rica e poderosa, então era dado, por exemplo, vou convidar agora o João lá do bairro tal, a Maria do lugar tal e a fulana. Então para saber que essas pessoas foram as convidadas, os soldados do governo iam lá e davam uma pedrinha para a pessoa. Dava uma pedrinha para a pessoa. Aquela pedrinha significava o comprovante, a entrada para a festa. Como hoje, a gente vai no cinema, tu paga o boleto e tu entra. Né? Um convite, tu vai numa festa, tu tem um convite. Então aquela pedrinha representava o convite para entrar uma vez na vida, na festa, numa festa ainda pagã, para comer bem, para beber, encher a cara. Mas estava lá no meio dos poderosos, do príncipe, do imperador. Então as pessoas do povo ficavam esperando. Então a pedrinha branca era a entrada para essa festa. Então aquela pessoa simples do povo chegava lá e tu não pode entrar. Não, mas eu fui o escolhido, tá aqui a minha pedrinha. Então passa. Daí aquela pessoa tadinha, tonta, toda iludida, entrava lá, comia, enchia a pança uma vez na vida, mas ela ficava satisfeita, daí ela falava bem do imperador e levava essa ilusão de que aquela festa era uma festa linda, comeu bem, bebeu bem, para iludir os outros coitados, para da próxima vez torcer para que eles fossem os próximos convidados. Então Jesus está dizendo assim, ao vencedor, ao que vence o pecado, ao Filho de Deus que vive na santidade, a esses eu vou dar uma pedrinha branca. É entrada grátis, mas não é para uma festa uma vez na vida. É o teu passe livre para entrar para a eternidade. Aonde tu vai comer do maná. Que sou o próprio eu, pão da vida por toda a eternidade, porque nós vamos depender de Cristo por toda a eternidade. Nós sempre vamos depender de Cristo por toda a eternidade.
E essa pedrinha branca que o próprio Senhor Jesus vai nos dar é o passe livre para entrarmos para Ele no céu, no milênio, por toda a eternidade, e não para comer bem e beber bem um único dia na vida e ficar iludido. Não, vai ser para sempre e sempre e sempre e sempre. Ter tudo, ser herdeiro com Cristo de todas as bênçãos de Deus. Isso representa essa pedrinha, e Cristo usou esse exemplo, porque era um exemplo que eles estavam acostumados. O povo estava acostumado com pão e circo, festa, pão, dá lá um pedaço de pão, lá pão velho para eles, e faz um convite para eles virem assistir a festa, os espetáculos, os shows que eram feitos para os imperadores e para os neros, e contenta o povo lá com essa migalha. E o povo, tadinho, ignorante, ficava feliz com aquilo. Jesus disse, não, comigo não é pão e circo, comigo é o maná da vida. Uma entrada para toda a eternidade num reino de paz e justiça, aonde eu vou governar. Olha só a promessa para quem é fiel, para quem é verdadeiro. E nessa pedrinha vai ter um nome escrito, um nome que ninguém sabe. Que nome que a gente vai ter? Ninguém sabe! Tá escrito aqui, nessa pedrinha, porque naquela época eles davam pedrinha pro João, pra Maria. Ó, Maria, esse aqui é o teu convite para entrar. Ó, o João vai entrar na festa, né? Vão trazer o pobretão aqui para entrar na festa uma vez na vida, o bobão. Né? Era assim que eles viam as pessoas, e é assim que eles veem a gente até hoje, o povo, né? A elite do mundo trata a gente assim. Aqui no Brasil, principalmente, nós sabemos bem como é isso. Ser tratado como idiotas, desculpa lá a palavra, né? Dão uns trocadinhos e a pessoa já fica... uma coisinha boinha, uma bolsa disso, uma bolsa daquilo, a pessoa já... pão e peixe, pão e circo, pão e peixe não, pão e circo. Não, meus caros. Com Jesus não é pão e circo, com Jesus é maná eterno, é vida eterna, bênção eterna. E um nome que ninguém sabe. Os nomes na época, né, na Bíblia, de acordo com os ensinamentos bíblicos, a gente sabe que Deus sempre mudava o nome das pessoas de acordo com as funções delas, né? Por exemplo, quando ela mudava de função, o nome dela também mudava. Então, por exemplo, Abram mudou para Abraão, que significa pai de muitas nações, né? A Sarai mudou para Sarai, que significa mãe também, né? De muita gente. Mudou o nome de Cefas, né, de Simeão para Pedro. Pedro, tu é a rocha, tu é a pedra, né, e tu vai ser um alicerce da igreja. Mudou o nome de Jacó, enganador, para Israel, príncipe que luta com Deus. Sempre que mudavam de funções, quando eram pagãos, tinham um nome, né, que tinha os significados deles, mas quando eles foram separados para escolher, para servir a Deus, eles tiveram um nome mudado. Saulo foi mudado para Paulo, que significa pequeno, o pequeno, o abortivo, o menor de todos, mas que trabalhou mais que todos para a glória de Deus. Então, quando ele era Saulo de Tarso, ele era o perseguidor de cristão. Aí ele passou a ser Paulo, o pequeno, o perseguido por amor a Cristo e aos cristãos. Então, cada vez que muda de nome, é porque está mudando de função. Então, muito provavelmente, como nós fomos separados para servir a Deus, então quando a gente chegar na porta do céu, da entrada celestial, com a nossa pedrinha branca, a gente vai ter um nome. Esse aqui é o teu nome, agora tu vai me servir nessa função. Abraão era o pai de muitas nações. Era a função dele, ser pai de muitas nações. Paulo, ser o menor, o pequeno, no meio dos gentios, pregar o evangelho. Vai saber qual é que vai ser a Aline e o quê? Vai mudar para qual nome? Não sei, não tá escrito. Eu vou saber só o dia que eu receber a pedrinha. Aí eu vou saber qual vai ser a função que eu vou receber de Deus. Quem sabe, né? O que será? Eu às vezes fico pensando, gente. Eu fico às vezes muito tempo pensando nas coisas da eternidade. Quer saber? Eu te aconselho. Começa a pensar também. Tu vê que tu te maravilha pensando e isso é viver no Espírito, isso é viver para a glória de Deus, pensar nas coisas da eternidade. Ai, gente,
Eu oro para que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades e desperte vocês para esse entendimento e desperte vocês para o arrependimento. Filho de Deus, se arrependa, porque se não houver arrependimento, o juízo de Deus vai cair sobre a igreja. Vai cair sobre a igreja, a verdadeira igreja de Deus. E muitos, inclusive, podem pagar até com a própria vida, como o próprio Paulo dizia. Tem gente que está tomando a Santa Ceia indignamente, estão ficando doentes e estão morrendo. Então, se avalie, filho de Deus, se avalie. Qual tem sido a tua conduta? Se tu tem feito alianças com falsos profetas, amizades contrárias à da Bíblia. Julgo desigual. Vivendo uma vida de querer agradar todo mundo. Para não ficar mal com ninguém. Não expondo a tua fé, não defendendo a tua fé. Para querer ficar bem com todo mundo, para não perder regalias. Avalie a tua vida. Não te deixa dominar por nicolaítas, por falsos profetas que querem dominar a tua mente. Mas vivam de acordo com a palavra de Deus, em santidade. E assim, a gente vai vivendo, crescendo e esperando essa promessa aqui. Ao vencedor, eu vou dar entrada grátis. Não para pão e circo, mas para um reino de amor e justiça eterna. E um nome novo para me servir. Ai, meus amores, eu oro para que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades e motive vocês e alegre vocês e desperte vocês. Ai, para que ninguém caia na espada de Deus, ao contrário, para que venhamos ser honrados por Ele. Em todo o tempo que estivermos neste mundo, honrados no sentido espiritual, crescendo de glória em glória e crescendo em santidade, e assim alcançarmos a nossa pedrinha branca. Que Deus abençoe você. Até a próxima.